Olá pessoal, estou aqui para a gente dar continuidade às nossas videoaulas. Então, começando agora a videoaula da terceira e quarta semana do PET, para a gente fazer o acompanhamento da matéria que está sendo disponibilizada lá. Como o pessoal que já viu, né, o PET já está sabendo, a gente tem um experimento na semana 3 e na quarta semana a gente tem algumas questões. O experimento é bem simples, eu vou mostrar para vocês. A ideia aqui é que a gente entenda mais ou menos como funciona a atmosfera da Terra, né, mantendo a temperatura dela, mas também que a gente entenda como que o gás carbônico e os outros gases que se acumulam na atmosfera podem ter um efeito danoso, né, em termos de aquecimento global. Então a ideia é a gente pegar um PET descartável, né, esses garrafinhas de refrigerante, transparente, de preferência, e a gente vai cortar, né, o PET ao meio. Então a gente pode utilizar uma tesoura, uma faca, para quem é mais sem jeito, aconselho que usem, né, peçam seus pais para poder fazer isso aqui, não usem, né, objetos pontiagudos, vocês podem se machucar, vocês estão vendo aqui, né, dá para machucar, e aí vocês vão cortar o meio, vocês podem usar essa parte ou essa, eu vou preferir usar essa aqui na minha simulação. Então, olha só, guardado a tesoura, o que eu vou fazer simplesmente é pegar a metade do PET, pegar 2 copos com água, que vocês têm 2 copos normais, né, americanos, Nadi. E aí a gente, num dia ensolarado, hoje não é o caso aqui, tá chovendo e bastante nublado, então preferencialmente num dia ensolarado, o que a gente vai fazer é colocar um copo lá no sol, no terreiro. Ah, meu terreiro tem cachorro, tem galinha. Coloca numa janela, num lugar que bate sol, num período do dia, e vocês vão colocar o PET em cima do copo. Tentem cortar o mais retinho possível, o meu ficou todo feioso aqui. Mas aí tentem cortar o mais retinho possível, vocês vão colocar em cima do copo, de um copo, e outro vocês vão deixar destampado lá, direto no sol. E aí depois vocês, né, de um tempo, esperam um bom tempo, se for mais um sol bem quente, esperam uma meia hora, 40 minutos, se tiver mais ou menos uma hora, e aí vocês vão tirar, né, o PET e vão verificar como está a temperatura da água com o PET por cima do copo, como está a temperatura da água sem o PET, e aí vocês vão responder lá, né, as questões que estão para vocês na semana 3. Então a gente pode imaginar que isso aqui é a atmosfera em volta da Terra e o efeito dela aqui, ok? E a gente pode pensar nisso aqui também como a grande camada de gases sob a atmosfera e um efeito a mais, né, que está acontecendo aqui, que é a intensificação do efeito estufa e o aquecimento global, ok? Então, esse é o nosso experimento, bem simples, bem fácil da gente fazer em casa, para responder a semana 3, ok? Se tiverem dúvida, me chamam lá nos comentários, ou os meus alunos, né, na páginazinha, no grupozinho do WhatsApp, ou onde vocês acharem mais confortável, pode ser no chat também do Conexão Escola. Agora nós vamos passar para a quarta semana, que é a parte dos exercícios apenas, são exercícios de fixação, tem questões, né, inclusive do Enem, que são importantes da gente dominar, da gente saber o que está acontecendo. Eu vou discutir um pouco elas com vocês, vou ler aqui em voz alta e a gente vai resolvê-las. Então, o número 1, né, que a gente tem aqui na semana 4, tá assim: uma das medidas internacionais de combate ao aquecimento global mais divulgadas pela imprensa em todo o mundo foi o Protocolo de Kyoto, que teve como objetivo principal, letra A, opção A, proliferar ações de aumento da vegetação existente no planeta, ou seja, aumentar, né, a quantidade de vegetação existente no planeta, diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera, C, pressionar os países desenvolvidos a contribuir menos com a elevação das temperaturas e conservar as algas marinhas, responsáveis pela disponibilidade do oxigênio na atmosfera. Nós temos essas 4 opções aqui, referentes, né? Qual que é a pergunta? A gente quer saber qual das medidas internacionais de combate ao aquecimento global que o protocolo de Kyoto colocou. Então, dentre essas questões aqui, a mais importante em termos de combate ao aquecimento global é exatamente diminuir as emissões de gases poluentes na atmosfera. Então, não adianta a gente, por exemplo, aumentar a vegetação existente no planeta, a gente pressionar os países a contribuir menos com a elevação das temperaturas, se a gente não considerar que a fonte disso é a elevação das temperaturas por causa da emissão de gases. Eles são a causa principal. Então, se a gente focar na emissão de gases, a gente abarca todas as questões aqui envolvidas no aquecimento global, ok? Então, seria a questão B, né, a opção B.
A número 2 é o seguinte: entre outros processos, o reflorestamento contribui para a diminuição do efeito estufa, ao promover o ou a, né, dependendo da questão que você marcar, aumento da fixação de carbono durante a fotossíntese. Letra B, aumento da respiração durante o crescimento das plantas. C, aumento da liberação de gás carbônico para a atmosfera. D, utilização do metano atmosférico durante a fotossíntese. E E, fixação do nitrogênio atmosférico por bactérias simbiontes nas raízes. Então, vamos começar a avaliar as opções. Olha só. Letra A, aumento da fixação do carbono durante a fotossíntese. Olha que interessante. Essa questão está correta, sob o ponto de vista que quando a planta faz fotossíntese, ela retira o gás carbônico da atmosfera, né, assimila ele no processo de fotossíntese para crescer. Então, ela usa o gás carbônico como matéria-prima para o crescimento, para o desenvolvimento dela. Então, essa daí está correta. Mas vamos ver se ela é a mais relevante aqui. A B, aumento da respiração durante o crescimento das plantas. Isso aqui não está correto, porque a respiração é o processo que a gente inala oxigênio e libera gás carbônico. Então, a gente está liberando gás carbônico. Gás carbônico é um dos gases do efeito estufa. Então, não está correto. Letra C, aumento da liberação de gás carbônico para a atmosfera. De novo, o gás carbônico para a atmosfera é ruim, né? O aumento dele, aumenta a liberação dele, porque aumenta a quantidade dele na atmosfera e intensifica o aquecimento global. Não é legal. Utilização de metano atmosférico durante a fotossíntese. A planta não utiliza metano na fotossíntese. A planta utiliza água, gás carbônico e luz solar. Então, né, e alguns minerais que ela absorve junto com a água. Então, não está correta a letra D. E a letra E, fixação de nitrogênio atmosférico por bactérias simbiontes nas raízes. Isso acontece, são bactérias que vivem nas raizinhas das plantas e assimilam o nitrogênio do ar para que a planta tenha condição de crescer. O nitrogênio é muito importante. Ele está no adubo, por exemplo, no esterco, né, que a gente usa de um curral para colocar na planta, ou aquele adubo que a gente compra lá na casa de fazendeiro. Mas a planta não consegue tirar o nitrogênio do ar, apesar que está cheio de nitrogênio no ar, né? O gás com maior concentração é o nitrogênio, no ar que a gente respira, mas a planta não consegue retirar ele do ar e, né, absorver ele ali durante o processo de fotossíntese. Mas essas bactérias que vivem em raízes de algumas plantas conseguem fazer esse processo, só que o nitrogênio não é um gás do efeito estufa. Então, essa letra E também não está correta. Realmente, a letra A é a questão que mais se aplica. Então, número 2, tem que marcar a letra A. Aumento da fixação do carbono durante a fotossíntese. Agora, vamos para a questão 3. Sabe-se que o aumento da concentração de gases como CO2, que é o gás carbônico, CH4, que é o metano, e NH2, que é o óxido nitroso, na atmosfera, é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, né, para a absorção desses gases da atmosfera, dependendo do manejo da matéria orgânica do solo. Agora vamos à pergunta: de que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Aí a gente tem 5 opções. Primeiro, letra A, evitando a rotação de culturas. A rotação de cultura, alguns de vocês devem conhecer, talvez, se tiver pessoas que vivem no campo, é geralmente quando você faz assim: você planta primeiro uma determinada cultura, um milho, por exemplo, aí depois você retira esse milho, aí você vem e planta feijão naquele roçado. Você pode fazer isso com vários tipos de vegetal diferentes. Você pode fazer isso numa horta também. Então, você pode plantar um determinado legume, né, ou uma verdura de folhas, no período que ela, né, cresce melhor, e aí depois, quando chega uma determinada estação que ela não vai tão bem, você planta outro. Essa rotação de culturas, ela favorece, né, o enriquecimento do solo, mas ela não intensifica o processo ali, não é tão importante o processo de emissão de gás carbônico na atmosfera. A B, liberando o gás carbônico presente no solo. Está errado. A gente não quer que o gás carbônico vá embora. Então, a pergunta é: de que maneira as práticas agrícolas ajudam a minimizar o agravamento? Minimizar é diminuir. O agravamento é piora. Então, diminui a piora do efeito estufa. Se a gente estiver liberando gás carbônico, a gente está piorando e não diminuindo. Então, não está correta a letra B. Letra C, aumentando a quantidade de matéria orgânica do solo. Essa daí nós vamos voltar nela já para explicar. A letra D, queimando a matéria orgânica que se deposita no solo. Quando a gente queima lixo, a gente queima folha, a gente está liberando mais gases que intensificam o efeito estufa. Então, as queimadas, elas pioram o efeito estufa. A letra D não está correta.
E a letra E, alterando a concentração de resíduos, atenuando a concentração de resíduos vegetais no solo. Então, diminuindo a concentração de resíduos vegetais, né, de matéria orgânica no solo. O que acontece? Essa questão ela é um pouco complicada, porque ela não deixa claro a letra C. A letra C diz que é aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo. Que matéria orgânica é essa? Né, poderia ser restos vegetais, restos animais. Só que aqui nessa questão, dá pra gente entender, já que a letra E não se aplica, provavelmente está se falando de matéria orgânica viva, então de plantas mesmo, de organismos ali, né, vivos, que vão estar retirando gás carbônico, mantendo a quantidade de gás carbônico sem estar sendo queimados nem decompostos. Decomposição, apodrecimento dos vegetais, dos animais, libera gás carbônico também. Então, você mantendo a quantidade de matéria orgânica ali viva no solo, você melhora, né, diminui a intensidade do efeito estufa, da liberação de gás carbônico. Isso é muito importante porque se a gente pensar, né, que as áreas agrícolas são imensas, é uma quantidade muito grande de vegetação que estaria sendo decomposta ou queimada, que vai estar liberando uma quantidade muito grande de gás carbônico. Então vamos para a questão 4. A poluição é um grave e preocupante problema urbano na atualidade. Estudiosos do assunto têm demonstrado grande preocupação a respeito das possíveis consequências do efeito estufa, que é, nós vimos o efeito estufa até cansar até agora, né? Então vamos lá. Letra A. O excessivo aquecimento da atmosfera pelo calor irradiado pelas edificações urbanas. Realmente, os prédios, as casas, elas liberam, né, radiação, elas esquentam. Então, por exemplo, a gente pode ter uma ideia quando a casa da gente, um prédio qualquer, está batendo sol direto, a gente encosta na parede e está quente. E esse calor é irradiado. Então, sabe que o passeio esquenta, que o asfalto esquenta. Mas esse não é o efeito estufa. Então, não é isso. Embora a gente saiba que exista também esse favorecimento, né, do aumento da temperatura nas áreas urbanas por causa desse aquecimento das edificações. Agora, aliás, pela irradiação de calor dessas edificações. Agora, a letra B. O excessivo aquecimento da atmosfera junto à superfície devido à inversão térmica. Essa não está correta. E aí, no caso de inversão térmica, seria quando existe uma mudança, né, repentina de temperatura por causa de diferenças de pressão. São coisas que a gente ainda não estudou, mas definitivamente não é essa questão. Né? Isso não se aplica ao efeito estufa. O grande aquecimento da atmosfera provocado pelo excesso de nuvens. Não faz sentido essa. Letra D. A elevação da temperatura atmosférica devido ao aumento de gás carbônico proveniente da queima de combustível. Olha só, essa já está falando de aquecimento, né, de aumento de temperatura em consequência principalmente do gás carbônico aqui, né, que foi o que eles ressaltaram, né, liberado pela queima de combustíveis. Agora sim, cite abaixo 3 consequências do efeito estufa para a população humana. A gente pode citar vários deles, né? Os próprios textos e as menções que a gente já fez até agora nas aulas trazem para a gente muita informação sobre isso, mas a gente está vendo as informações, né? Por exemplo, o aquecimento global, ele muda o clima, então pode chover menos ou mais em determinadas localidades. O aquecimento global piora os desastres naturais, então a gente pode ter, por exemplo, chuvas, muita chuva em determinada região, ocasionando enchentes, muitas perdas de vidas, né? E perdas materiais também, né? São áreas que desmoronam, áreas que são inundadas por causa dessas mudanças climáticas. A gente tem também as perdas agrícolas e da pecuária também. Então, a agropecuária, ela sofre quando muda o clima. Então, se não chove, o gado morre, né? A plantação não dá continuidade. Se chove muito, você também tem perdas ali. E aí a gente tem também as alterações climáticas aí mudando o volume dos oceanos, então áreas inteiras que estão sendo invadidas pelos mares, as pessoas, né, vão ficando sem as áreas que elas residiam antes. Mas eu acho que as principais causas aqui que a gente pode, as principais consequências do efeito estufa que a gente pode focar aqui para responder seriam principalmente essas voltadas para a nossa qualidade de vida, para a nossa segurança, que são relacionadas às mudanças climáticas que nos afetam. E aí, se vocês tiverem dúvida em alguma coisa que vocês acham que pode ser aqui a resposta, só me chamar, que a gente conversa e a gente vê se é isso mesmo, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu acho que já deu para dar uma ideia, né, de como resolver essas questões. São questões importantes para o fechamento
dos exercícios do plano de estudo tutorado. Espero ter ajudado vocês. Se tiverem dúvidas das outras questões, quiserem alguma videoaula tirando dúvidas, é só me chamar, contar o que vocês precisam e a gente faz, tá bom? Um abraço a todos, tá? E até a próxima aula.